Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao nosso culto, ouvindo o prelúdio, e vamos curvar nossas frontes e falar com o Senhor. Amém? Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofrer, coroa mas de espinhos, a cruz que padecer. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Senhor nosso Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Eis-nos aqui, ó Pai, mais uma oportunidade o Senhor está nos dando, ó Pai. Queremos engrandecer o Teu nome, Pai, nessa tarde, começo de noite, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, escuta o nosso clamor, as nossas orações, ó Pai. Queremos estar, Senhor, sempre disposto a Te servir, Senhor, fazer a Tua obra, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai, através, Senhor, da abertura do culto, através da palavra, através daquilo que o Senhor queira falar conosco nessa noite, ó Pai. Nós queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos, irmão, para a palavra do Senhor, que está em Mateus 24, que ele fala assim, o sermão profético, o princípio de dores. Mateus 24, do 1 ao 14. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e atrair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora eu vou para o versículo 21 e o 35. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca se houve desde o princípio do mundo até agora, jamais haverá. No 35, igreja. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão vazia. Amém? Esse texto é de Mateus 24, eu estava lendo, e os discípulos, eles chegam e falam para Jesus, né, do templo. Eu acho assim que eles ficam tão empolgados, como nós às vezes se empolgamos com alguma coisa e queremos falar, vamos supor, para o pastor, para alguém da igreja, né, que nós queremos mostrar nossa felicidade. Então eles chegaram e queriam falar do templo para Jesus, mas Jesus falou o que para eles? Que aqui, né, não ficaria pedra sobre pedra, né? Então nós temos que tomar isso para nós assim, que nós somos o templo do Senhor. Nós não podemos deixar que coisas alguma venham tirar isso de nós. Amém? Eu creio que os discípulos estavam assim, eles estavam empolgados e queriam falar para Jesus sobre as coisas do templo, mas Jesus não estava preocupado com isso. No 2, ele disse para os discípulos, né, que eles chegaram para o Senhor e queriam saber se Jesus ia dar algum sinal para eles, né, quando seria, né, o fim dos tempos, o fim do mundo. Mas Jesus falou o que para eles? Que não ficaria aqui pedras sobre pedras, né? Então eu creio que assim, nós temos que nos preocupar com a nossa vida diante do Senhor, com o Senhor, o que nós estamos fazendo com o Senhor, porque essas coisas elas vão ficar aqui. No 3, o Senhor fala, né, que Jesus ele estava sentado no Monte das Oliveiras, né, e os discípulos ainda foram falar com Jesus e perguntando se Jesus ia dar alguma declaração, alguma pista para eles quando que o mundo ia acabar. E Jesus falou o que para eles? Ele respondeu: acautelai-vos, porque ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, muitos virão no nome do Senhor. Mas nós não podemos nos enganar, porque nós sabemos que só tem um Cristo. Nós não podemos nos enganar com os falsos cristos, com os falsos profetas. Amém? Então os discípulos eles ficam querendo saber de Jesus, para poder eles falar para o mundo: olha, Jesus falou que vai acontecer. Não, mas o Senhor fala, ninguém sabe a vinda dele, nem a hora. Então é isso que nós temos que entender. Nós não temos que achar, Jesus falou que não, Jesus não falou isso, né? Aí eu vou pular aqui para o 7, que o Senhor fala, portanto, ele fala que vai haver, né? Já está havendo, né? Eu creio que naquela época já tinha nessas coisas, porque se está escrito é porque vai acontecer e já está acontecendo. Que ele fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, então sereis entregue. Então o Senhor já avisava, né? Naquela época o Senhor já avisava, e como já teve, nós sabemos que já aconteceu em muitos lugares, vai acontecer e vai continuar acontecendo, porque está escrito na palavra do Senhor, né? Que ele não, que essas coisas viria. Então nós não podemos nos assustar com essas coisas, porque o Senhor já deixou escrito aqui. E outra, o Senhor passou por tudo isso. Se nós estamos firmes com o Senhor, nós temos que saber que nós vamos passar. E se não passar, nós temos que ter certeza para onde que iremos. Amém? Aqui no 9, ele diz: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações,
Olha, igreja, nós somos, não adianta a gente querer que somos queridos do mundo, nós não somos queridos do mundo, nós somos odiados pelo mundo, porque nós seguimos a Jesus. Jesus, ele também não foi querido por todos. Então, quem somos nós para acharmos que vamos ser queridos pelo mundo? Não vamos ser queridos, somos queridos pelo Senhor, isso sim, nós somos queridos. Amém? Eu vou pular aqui para o 11, que ele fala: igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E realmente, igreja, vai surgir muitos profetas, como tem surgido já, né? Só que nós não devemos, né, olhar para esse tipo de profeta. Nós devemos olhar para o profeta Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? No 12 ele fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, igreja, nós vamos ter cuidado para o nosso amor não esfriar pelo Senhor, principalmente pelo Senhor. Porque em meio a tanta luta, tantas aflições, essa pandemia que estamos passando, a igreja está passando, nós não podemos deixar que o nosso amor venha se esfriar pelo Senhor. Amém? No 13 ele fala: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, igreja, nós temos que ser perseverantes com o Senhor, perseverante na palavra do Senhor. Venha o que vier, nós não é difícil, né? A gente achar, é fácil, ela está falando, está tudo bem. Não, isso é para mim também. Não é fácil, mas nós não podemos achar que se deixarmos o Senhor vai ser mais fácil. Não, vai ser mais fácil não, vai ser pior. Então nós temos que nos apegar a isso, né? No amor do Senhor, para que o nosso amor por Ele não venha esfriar, porque o amor dele jamais se esfriará por nós. Amém? No 13 ele fala: e a quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que coisa mais linda, igreja. Se nós formos perseverantes na presença do Senhor, se nós formos até o fim, nós vamos ser o quê? Salvos. Mas nós temos que crer que nós já somos salvos, mas temos que crer que vamos continuar sendo salvos até o último dia. Amém? No 14 ele fala: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, eu creio assim, que o pessoal fala: mas em 2000 o pessoal fala que o mundo ia acabar, não acabou. Por que não acabou? Porque ainda o evangelho não foi pregado a toda a criatura, a todo mundo. Eu creio isso. É por isso que ainda o Senhor não voltou, porque tem muita coisa ainda que o Senhor precisa fazer, principalmente dentro das igrejas, conosco mesmo. O Senhor precisa fazer, o Senhor precisa chacoalhar as igrejas, porque nós temos que despertar para o Senhor, porque se nós, assim, com tudo isso que estamos passando, se a gente não despertar cada vez mais na palavra do Senhor, a servir corretamente ao Senhor, é difícil, igreja, permanecer com o Senhor. Amém, igreja? Foi até o 14, o Senhor me deu o versículo 21 e versículo 35, que ele fala assim no 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, o Senhor está nos alertando aqui que ainda haverá uma grande tribulação. Então, quer dizer que isso ainda não é o fim. Nós não devemos esquecer, né, que passar essa pandemia vai ser o fim, tudo vai voltar ao normal. Não, não vai ser o fim, porque o Senhor está falando na palavra, porque isso não é o fim ainda. Então nós devemos a cada dia nos apegar ao Senhor, para que nós não podemos perder a nossa fé no Senhor e achar que vai ficar tudo bem. Não, não é assim. O Senhor falou que ainda não é o fim. Ainda no 35 ele nos alerta também, ele vai nos falar: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão vazia, né? Jamais a palavra do Senhor vai passar sem ela ser cumprida. Então, igreja, o que eu tenho a deixar para a igreja nessa noite, essa palavra que o Senhor falou no meu coração, e assim, que venha o que vier, nós não devemos esmorecer, continuar na presença do Senhor, buscando Ele para nossas vidas, embora muitas coisas venham ao contrário, você não vê as coisas acontecendo, mas não tem outro caminho a não ser nos apegar ao Senhor
e continuar a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor, não deixar que a nossa fé ela venha enfraquecer, porque sem a nossa fé nós não vamos passar por tudo isso. E nós sabemos que o Senhor está conosco, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar a atravessar, mas assim, não que vai ficar tudo maravilha, que uma coisa que eu vejo assim, muitas pessoas comentarem nessa pandemia, não vejo a hora de passar, para mim fazer uma festa, fazer um churrasco, convidar fulano para isso, para aquilo, mas eu não vejo ninguém falar, não vejo a hora de passar essa pandemia, para abrir a igreja, para mim fazer um culto de ações de graça ao Senhor, ou convidar minha família para ir na minha casa fazer um culto de ações de graça, porque o Senhor não deixou que essa doença nos atingisse, não atingiu a mim, não atingiu minha família, meus filhos, meu marido. Então eu não vejo as pessoas falar isso. Por quê? Porque as pessoas elas não acordaram, né? Muitas vezes nós na igreja, nós não acordamos que a coisa é séria, que quando passar, que o Senhor falou na palavra, não é o fim, vai vir mais. Então nós temos que ficar atento, ter fé no Senhor, que nós vamos passar, mesmo que venha 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, à esquerda, o Senhor está conosco. Nós temos que permanecer firme com a nossa fé em Jesus Cristo, porque é Ele que vai nos conduzir em vitória, é Ele que vai nos ajudar a passar por tudo isso. Não é fácil, eu torno a dizer, não é fácil, mas com o Senhor tudo pode, porque se Jesus passou, quem somos nós para não querer passar? Temos que passar com Ele, amém, igreja? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que Ele possa falar grandemente no coração dos irmãos, e medite nessa palavra, amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que a cada dia tem nos alertado, Senhor. Tem, Senhor, nos ensinado, Senhor. Tem falado da fé, tem falado que o Senhor está conosco, Pai. Tem falado que o Senhor nunca, jamais nos deixará, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós não viemos nem por um minuto pensar em deixar o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nunca nos deixará, Pai. Em nome de Jesus, que essa noite, Senhor, o Senhor possa falar nos corações, Pai, de cada um da Tua casa, das Tuas igrejas, por esse mundo, Senhor, fala aos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nessa tarde, Pai, nós queremos, Pai, ouvir mais ainda do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem algo muito especial para falar com a Tua igreja, Pai. Assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje é dia de Santa Ceia. Nós vamos colocar uma lupa aqui no final do ministério de Jesus Cristo, quando ele sobe aos céus, ressuscita e sobe aos céus. Mais uma vez também, lembrando que nós estamos gravando aqui na igreja e é perto da rua, passa muito carro, muita gente, então se de repente algum barulho perturbar os irmãos, ignore tudo isso. Bem, queridos? Nós vamos ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós já vamos lendo e explanando esses versículos aqui. Bem, queridos? Mas antes, como dizia um grande amigo meu, e pastor também, se você fosse partir hoje, o que você diria para os seus? Certamente você diria as coisas mais importantes, não é? Se você não visse mais os seus familiares, você iria fazer um resumo das coisas mais importantes e falaria para eles. Aqui, Jesus estava indo embora. E ele também fez dessa maneira. Ele disse as coisas mais importantes para os seus discípulos. Vamos nos atentar? Leamos. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, Maria e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então aquelas mulheres que acompanhavam Jesus, elas começaram a preparar todas aquelas iguarias, todos aqueles perfumes para poder preparar o corpo que havia sido morto. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Aquelas mulheres, elas estavam fazendo aquilo que era de costume, né, daquela época, porém tinha um problema. As autoridades daquela época colocaram Jesus no túmulo e colocaram uma pedra, com medo que alguém fosse roubar o corpo. Então, no versículo 3, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então veja que havia aqui uma preocupação séria daquelas mulheres, porque a pedra era muito grande, feita mesmo para que ninguém pudesse roubar. E havia também o selo real, que não podia ser quebrado. Haviam guardas cuidando do corpo. Então, certamente, se não fosse o sobrenatural de Deus, elas não poderiam cuidar do corpo como era costume daquela época. Então, elas tinham um problema à frente a ser resolvido, que era quase impossível, né? Se não fosse Deus intervir, seria impossível elas cuidarem daquele corpo. E não é raro na nossa vida, na nossa caminhada, meus queridos, nós termos que fazer algumas coisas e nos deparar com problemas que, a grosso modo, ao nosso olhar humano, são insolúveis. A gente não tem como resolver. E se nós olharmos para trás, quantas vezes nós tínhamos coisas para fazer, coisas que faz parte da nossa vida, coisas que são normais da vida humana. Porém, aos olhos humanos era impossível de ser resolvido, era impossível de ser concretizado. E muitas vezes nós fomos ao Senhor, outras vezes não, outras vezes ficamos nos lamentando apenas. Mas o Senhor sempre deu um jeito. Se olharmos para o nosso passado, nós vemos que sempre o Senhor teve uma alternativa para as nossas questões. Então é importante que nós saibamos que a nossa parte nós temos que fazer. Servir ao Senhor, obedecer, seguir seus mandamentos. E as questões que são impossíveis, quem vai resolvê-las é o nosso Senhor. Essas coisas são impossíveis para nós,
mas para Deus não há nada impossível. Por isso que é importante, irmãos, nós sempre sermos otimistas, sempre nos escudar nas promessas do Senhor Jesus Cristo, sempre estar atento àquilo que Deus diz a nosso respeito. Ora, nós vemos na história da fé, do cristianismo, nós vemos na fé, na história lá do judaísmo também, homens e mulheres que confiaram no Senhor, fizeram sua parte e foram abençoados por isso. Fico imaginando aqui, quando Daniel, o profeta Daniel, soube que não podia mais orar para nenhum Deus, mas ele lembra que o Deus dele é maior que todas as coisas para ele. Ele lembra que o Deus dele é o seu Senhor. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Ele continua intercedendo pelos seus, pelo povo que estava ali no exílio. Ele fez a parte dele. Ora, aos olhos humanos, seria impossível ele escapar da mão dos reis, daquele rei, depois de ter sido entregue pelos seus compatriotas ali, por aqueles que queriam seu fim. Então veja, ele certamente iria morrer, porque era decreto do rei. Mas quem deu a resposta final? Foi o nosso Deus. O nosso Deus entrou com providência. Mesmo ele sendo jogado na cova com os leões, ele continuou firme e Deus o abençoou sobremaneira. Nós, muitas vezes, ao nos depararmos com os problemas, com as situações, com a pedra no nosso caminho, nós simplesmente desistimos. Nós simplesmente esquecemos que temos um Deus que é capaz de todas as coisas. Não pare, irmão, não pare, irmã. Faça aquilo que Deus propôs no teu coração. Faça aquilo que o Senhor está te mandando fazer. É Ele que garante a vitória. É Ele que se responsabiliza pelo final. Bem, queridos? Dando sequência aqui. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, quando elas chegaram lá, elas viram que aquele problema que elas tanto temiam já tinha sido resolvido. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. No outro evangelho, diz que haviam 2 anjos sentados sobre a pedra, não é? Irmão Cláudio, mas por que tem essa diferença aqui? Esses evangelhos, eles foram escritos de pontos de vista diferentes, de pessoas diferentes que tiveram o contato com o cristianismo e com a história de um olhar diferente. Algum dia desse nós vamos nos aprofundar sobre os evangelhos sinópticos. Bem, queridos? Só para a gente ter uma ideia aqui, se eu, Cláudio, a minha esposa, o meu filho, testemunharmos o mesmo evento, na hora que nós formos contar esse evento, cada um vai contar de um jeito. Porque a nossa maneira de enxergar as coisas, elas são diferentes. Eu vou focar num aspecto desse fato. Minha esposa irá focar em outro aspecto do mesmo fato. E o Carlos Alberto vai focar em outro aspecto da mesma história. E isso dá veracidade aos fatos. Agora, quando trata-se de uma mentira e combina-se, as 3 pessoas vão contar a mesma história igualzinho. Então isso é um indício de que tem algum problema nessa história, que ela não é realmente verídica, quando é contada da mesma forma. Mas a gente vai falar depois sobre isso. Bem, queridos? Continuando aqui. Entraram no túmulo, viram um homem lá de branco, ficaram atemorizadas, ficaram surpresas. E aqui vai entrar uma coisa interessante. Quando nós temos contato com o sobrenatural,
a gente se treme todo. Alguma coisa está fora do lugar, porque não é o natural, é o sobrenatural. E nós ainda não estamos preparados para o sobrenatural. E o que acontece conosco? Nós vamos ficar com medo, vamos ficar assustados, vamos ficar atônitos, a gente vai se tremer todo. Então, hoje não é raro nós vermos por aí crentes, né? Dizendo que está vendo anjo, está vendo isso, está vendo aquilo, está tendo visões incríveis. E eles não caem em si, continuam praticando os mesmos pecados, as mesmas coisas, não têm o temor do Senhor. Porque, irmãos, se nós chegarmos a ver um anjo assim de verdade, nós vamos ficar atemorizados. Se nós virmos o extraordinário no mundo espiritual, as coisas espirituais, você vai se tremer todinho, você vai ficar atemorizado. Não aconteceu assim com Daniel, não aconteceu assim com Isaías, não aconteceu assim com outros profetas que viram a glória do Senhor. Então, aqueles que viram a glória do Senhor ficaram com seus olhos, com seus rostos iluminados, que as outras pessoas olhavam e tinham medo. Olha, as pessoas nem tinham visto o sobrenatural, só viu a pessoa que viu, já ficaram atônitos. E hoje ficou banal, né? As pessoas falar que estão vendo anjos, vendo isso, aquilo. Eu não estou dizendo aqui que não possa vir a acontecer, é possível, mas se você ver um anjo, a tua vida muda. Se você vê um sobrenatural, se outros que falam que estão vendo Cristo, esses daí então seria algo mais extraordinário, teriam mais temor, seriam mais humildes, porque reconheceriam a sua pequenez perto daquele que o chamou. Mas, no entanto, tais pessoas se engrandecem sobre as outras. Irmãos, tenhamos cuidado com isso. Fica aqui um alerta para aqueles que temem realmente ao Senhor. Se você vir o sobrenatural, vai acontecer uma mudança na tua vida. Assim como aconteceu na vida de Paulo. Seguindo aqui. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Então aquele anjo que estava ali, aquele jovem, primeira coisa que ele fala: não vos atemorizeis. Porque ele viu que as mulheres estavam tudo em pânico. Ora, não foi assim com aqueles anjos que falaram com os servos de Deus? A primeira coisa que eles falavam para aquele que estava sendo visitado pelo extraordinário, pelo sobrenatural: olha, calma, não vos atemorizeis, não temais, não tenha medo, porque o negócio é sério, meus queridos irmãos. A nossa carne não comporta, o nosso intelecto não acompanha. Então, precisamos ser acudidos, assim como Daniel foi acudido, perdeu suas forças, e outros também. Amém? Até o anjo que aparece para Maria fala: não tem mais, não precisa ter medo, não fica apavorado. Amém, queridos? E ele acalma aquelas mulheres e diz: olha, aquele que você está procurando não está mais aqui. Vede o lugar que colocaram ele. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então, aquele anjo, aquele ser extraordinário diz: vai para a Galiléia, vocês vão encontrar Jesus lá. Mas avisa Pedro, avisa todo mundo lá. E saindo elas, fugiram do sepulcro. Quem que foge? Quem tem medo, né? Quem está sendo: ai meu Deus, socorro. E veja, elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. E o que elas fizeram? Contaram para os discípulos, né? Não, olha o que aqui diz: nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, Jesus, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então veja aqui.
Todo mundo, né, sabe que Maria Madalena, ela foi uma mulher que viveu no pecado, sofreu bastante, né? E Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Veja que privilégio, que prestígio desta mulher. Mesmo sendo uma pecadora, o Senhor aparece para ela. Olha que interessante. Não apareceu para os cabeças, para os figurões lá dos discípulos, primeiro. Apareceu para aquela mulher. Sabe, queridos, às vezes nós nos sentimos tão pequenos, nos sentimos, na igreja eu não sou ninguém, não faço nada, eu não tenho status nenhum, eu sou um pecador tão terrível, eu vim para a fé, mas o Senhor me acolheu e isso está bom. Queridos, aprove a Deus revelar o Evangelho sagrado de Cristo, esse mistério que é Jesus Cristo, aos pequeninos. Isso foi revelado para você, não foi revelado para os grandão lá da nossa sociedade, para os cabeças da sociedade, para os pensadores. Não, isso foi revelado para você. O Senhor, aprove ao Senhor revelar a sua majestade, a sua glória, a sua salvação para você. Não pense que Deus não tem algo especial para a tua vida. Ele tem algo especial para a tua vida. Sim, sim. Para os pequeninos, quanto mais pequenino você é, mais algo especial o Senhor tem preparado para você. Não só nessa vida, mas também na vida vindoura. Continue fazendo a tua parte. Continue obedecendo a Cristo, os seus mandamentos, se escudando em suas verdades e em suas promessas. Esquece o resto. Faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Ame o teu próximo. Cumpra todos os conselhos do Senhor para a tua vida. Você verá o que Deus fará com você. A recompensa que você há de receber por isso. Amém? Porque às vezes nós achamos que eu sou tão esquisitinho, tão pequeno, tão errado. Espera aí, filho, filha. O Senhor Jesus Cristo morreu por você. Sim, foi por você. E por todos aqueles que estavam indo para o inferno. O Senhor morreu em nosso lugar e nos deu a oportunidade agora de sermos chamados filhos de Deus. Nos deu essa oportunidade de conhecermos a sua graça e o seu amor. Viva isso. Não se envergonhe de nada. Seja grato ao Senhor pelo que Ele fez na tua vida. Renuncie o pecado, siga em frente e você verá o que Deus fará por você. Assim como Ele fez por essa mulher. Olha que honra. Depois da sua morte, Ele aparece primeiro a Maria Madalena. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então, Maria Madalena vai e anuncia isso para os demais que estavam tristes, que estavam chorando, que talvez a sua fé estava fraquinha, desfalecida. Mas ela foi e disse a eles. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Está aqui uma coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida. Tudo que o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. Talvez eu nem entenda, talvez eu nem saiba do que se trata, mas independente se eu saber ou não, de eu entender ou não, vai acontecer. Entenda isso, irmão. Mesmo você não sabendo, mesmo você não distinguindo, aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer, você sabendo ou não, você entendendo ou não. Por isso que é importante nós obedecermos. Se o Senhor falou que é pedra, é pedra. E nós ficamos teimando, não é pau, não, é madeira, não, é tijolo. Se o Senhor falou, vai acontecer, querido. Eles não acreditaram. Não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Aliás, muitos nem, quando Jesus falou, através das parábolas, ou até diretamente, que iria ressuscitar o Filho do Homem no terceiro dia, não passou pela cabeça deles.
nem que Jesus ia morrer e nem que ele ia ressuscitar. Mas aconteceu assim mesmo. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. Lá os 2 que estavam indo para Emaús, Jesus aparece para eles e eles se dão conta de que era Jesus que havia falado com eles posteriormente. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Então esses 2 voltaram para Jerusalém, falou com os discípulos pela segunda vez e eles nem tchum, né? Não entenderam ainda. E finalmente, versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito que o tinham visto, aos que tinham visto já ressuscitado. Então veja aqui, Jesus aparece, e eu fico imaginando aqui a cara de espanto daqueles homens e mulheres ao verem Cristo ali. Acho que ficaram tudo assim, né? Atônitos, tudo extasiados. Peraí, será que é um sonho isso? Não é me belisque. Será que é verdade? Mas Jesus censura-lhes. Gente, eu não falei para vocês que eu ia ressuscitar? Eu não falei que ia ressuscitar o 3º dia? Olha lá, lembra as palavras que eu falei? E aí eu acredito que, isso sou eu que penso, tá, queridos? Que naquele momento as escamas dos seus olhos caíram e eles entenderam todas aquelas parábolas e aquilo que Jesus Cristo havia falado sobre ele, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E aí o mais chato que eu acho que deve ter sido foi aquela cara, né, que eles fizeram de, é verdade, né? E assim, às vezes acontece conosco também, né? Nós sabemos que Deus cuida de nós, não sabemos? Mas aí vem as lutas, as tribulações, a gente diz, meu barco vai afundar, e ficamos lá naquele estado terrível, é uma doença grave, eu não sei o quê, meu filho, não sei o quê. E aí ficamos, né, terrivelmente abalados. Vamos a Deus, muitos de nós nem lembram de ir a Deus, tomam as decisões lá, da sua maneira. E aí daqui a pouco o Senhor entra com a providência, resolve no último momento, na última hora. E nós ficamos assim, né, com aquela cara. Senhor, o Senhor resolveu, né? Obrigado, Senhor. Ficamos com vergonha, ficamos envergonhados, né? Porque o Senhor veio de uma maneira que a gente nem esperava, a solução veio de um lado que a gente nem esperava, e aí nós ficamos daquela maneira, na verdade. Então, queridos, imagino que foi assim, quando aqueles homens e mulheres viram Jesus Cristo falando com eles. Por isso que é importante, irmãos, nós confiarmos de verdade no Evangelho. Isso não é brincadeira. O que estamos fazendo não é brincadeira. O que estamos seguindo é algo real. Saiu da própria mente de Deus esse plano de salvação. Tem muito amor envolvido nisso, o amor de Deus pelas nossas vidas. E nós achamos que não somos ninguém, que não temos nada, ficamos reclamando. Muitos de nós não sabem o investimento que Deus fez pelas nossas vidas. Dar o seu Filho, cuidar de nós. Irmãos, Deus cuida de nós nas pequenas coisas. É certo que nessa vida tem um sofrimento natural por conta do pecado, por conta da consequência do pecado de Adão, né? A terra está enferma, nossas almas são enfermas, nossos desejos são pecaminosos e deturpados. Está tudo aí. Mas mesmo assim, o amor de Deus supera todas estas coisas. E veja que é também através desse sofrimento que nós aprendemos as questões de Deus. É através do sofrimento que nós crescemos, que nós amadurecemos espiritualmente. Não tem outra forma.
E veja também que mesmo na tribulação, mesmo na luta, o Senhor tem o escape, Ele tem a vitória e tem a recompensa. Para sermos recompensados por alguma coisa, nós precisamos trabalhar, precisamos fazer algo. Aquele que corre a maratona, ele não recebe o seu prêmio se ele não correr a maratona. Aquele que tem o seu time de futebol, ele não recebe a taça se o seu time não ganhar as vitórias e ser o campeão. E nós? Também tem bênçãos especiais, além das que Deus já dá a todo mundo, como a chuva, o sol, a saúde, o trabalho. Além dessas bênçãos terrenas que são efêmeras, Deus tem bênçãos especiais e duradouras, bênçãos que satisfaz a alma, que faz você crescer, que traz algo especial para a tua vida, mas você precisa estar preparado para recebê-las. E o que vai te preparar para isso? São situações, a tua fé em Deus, a tua confiança no Senhor e na sua palavra, a esperar nas promessas do Senhor, porque nós somos muito afoitos, irmãos. Nós queremos tudo para agora, queremos resolver as questões tudo logo. Não é assim. Tem muitas coisas que nem eu, nem você estamos preparados ainda. Nós precisamos crescer, precisamos aprender o significado das coisas para que nós possamos depois usufruí-las. Agora, enquanto ainda desmerecemos tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós, achando que nós não somos nada, Cristo nos transformou em herdeiros, irmãos. Cristo te transformou em herdeiro dos céus. Você faz parte da família de Deus agora. Não é para você ficar choramingando, não. É para você seguir o Senhor Jesus Cristo. Fazer o que precisa ser feito. Enquanto nós desmerecemos aquilo que Deus diz a nosso respeito. Irmão, pense comigo, irmã. Deus te deu uma incumbência para fazer. Você acha que Ele não sabe da tua fraqueza? Você acha que Ele não sabe do teu calcanhar de Aquiles? Será que Deus não sabia que aqueles grandes heróis da antiguidade não tinham seus pontos fracos? Abraão, Sansão e outros. Será que Deus não sabia que eram homens também falhos? Elias. Será que Deus não sabe que você tem dificuldades? Será que aquilo que Ele te incumbiu de fazer, Ele não vai te dar força para que você faça? Será que Deus sabe que você tem a dificuldade, mas mesmo assim fala, não, faz aí, na tua força, se vira aí. É assim que Deus trabalha? Ou Ele vem conosco? Ou Ele nos ajuda? Ele esforça a nossa destra para a batalha, nossas mãos para a guerra? Não fiquemos, irmãos, nos escudando nas nossas fraquezas, dando desculpa do que não conseguimos fazer. Porque quem nos chama é o Senhor, nosso Deus. É Ele que te prepara, é Ele que te esforça. Então nós desmerecemos o Evangelho e aquilo que Deus fez através de Cristo por nós, quando nós deixamos de confiar nele, quando nós deixamos de estar à disposição dele, para que ele use as nossas vidas para alcançar outras pessoas, para mostrar a sua multiforme sabedoria para todo esse principado que tem por aí. Amado, você foi chamado. Não desmereça aquilo que Deus pensa a teu respeito. Ele nos fez assentar nas regiões celestes. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Tu és sacerdote, você sabe disso? Você é rei, sacerdote. Não fique lamentando a sua fraqueza para as pessoas e nem para você mesmo. Fale com o Senhor, Senhor, eu sou fraquinho, eu sei, Senhor, me perdoa por isso, mas o Senhor que me esforça, me ajuda e vai, amado, levanta a tua cabeça. Não seja como esses homens aqui, que ouviram a voz do Senhor, mas nem entenderam do que se tratava. E aí Jesus diz para
para aquelas pessoas. Lembra que eu falei que as coisas mais importantes a gente fala por último? Então aqui Jesus estava dando as diretrizes mais principais de todo o seu ministério para aqueles homens e mulheres. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é um pedido, isso não é uma sugestão, mas isso é uma ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmão Cláudio, então quer dizer que eu tenho que sair da minha casa e ir lá para a África, para a Alemanha, para a Disney, para a Aconcagua, e sair do meu lar aqui e pregar o evangelho? Não. Mas aqui está dizendo que aonde você estiver, é para você pregar o evangelho. Bom, Cláudio, mas tá, onde eu estiver, pregar o evangelho. Mas eu não tenho uma eloquência, eu não tenho muito conhecimento bíblico, eu não sei falar. Tá, então vamos por parte aqui. Primeira coisa, se você, para não perder o seu emprego lá, o seu patrão fala assim, você vai ter que se preparar, filho, você vai ter que fazer um curso aqui, senão você vai perder o seu emprego aí, que agora estamos exigindo esse conhecimento aqui, vai chegar umas máquinas novas aí e tal. O que você vai fazer? Não vai se preparar? Para não perder o seu emprego, certo? Muito bem, são coisas terrenas. Agora, coisa espiritual. Vou fazer uma pergunta franca para o irmão, para a irmã. Olhe para dentro de si e responda para você mesmo. Você tem hoje a oportunidade de estudar a Bíblia? De conhecer mais o teu Deus? Se você tem, irmão, irmã, faça isso. Não fique falando aí, mas eu não tenho conhecimento. Busque. Se você não tem conhecimento, busque o conhecimento. Se está na tua mão fazer algo bom e você não faz, você comete pecado nisso. Bem, querido? Então, às vezes a gente tem algumas conversas, né? Mas eu não tenho conhecimento. Tá, mas você está buscando? Você está buscando? A Bíblia diz que nós temos que buscar o conhecimento. Outra coisa. Se você não sabe falar algo sofisticado, não tem eloquência, fale o que você sabe. Fale aquilo que Deus te deu. Você sabe que Deus é bom? Então fale que Deus é bom. Você sabe que Deus cura? Fala que Deus cura. Fale aquilo que Deus fez na tua vida, a mudança que Ele proporcionou a você, a tristeza que Ele tirou do teu coração. Fala lá do teu filho, aquilo que Deus fez pelo teu filho, pela tua família. Fala das promessas do Senhor. Fala quão bom é servir esse Deus, a paz interior que Ele traz para a vida. Agora, é claro, se você não tem essa paz interior, então quem está precisando é você. Busque isso. Conheça o Evangelho. Porque uma vez que você conhecer realmente que o Evangelho e as suas bênçãos são reais e aplicar isso na sua vida, eu digo para os irmãos que em alguns momentos não vai ser nem necessário você falar para as pessoas vão ver a mudança na tua vida e vão desejar ser igual a você. Seja você um servo de Deus, as pessoas vão olhar para você já com um olhar diferente. Mas lembre-se o que Cristo falou, isso é uma ordenança. Pregue o Evangelho para todo mundo, por todo mundo. Ou seja, aonde você estiver. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esse é o mistério de Deus que nós vimos em cultos anteriores. Cristo é o mistério de Deus, que foi revelado aos homens. E fale do amor de Deus a essas pessoas. Fale que aquele que crer, amém, vai receber o Senhor, vai ser recebido também pelo Senhor. Agora, quem não crer já está condenado.
Isso também não é para você ficar brigando com a pessoa lá não, tá? Ah, você não crê, você vai pro inferno, não quero ver tua cara, volta aqui só quando você se converter. Já aconteceu isso comigo, né? Mas, se a pessoa não quer, isso é uma decisão dela. Mas a semente foi plantada. Um dia, essa semente pode ser germinada, como aconteceu comigo. Quando eu andava no mundo lá, eu achava que tudo aquilo era bom para a minha vida. Eu escolhi aquilo e gostava daquela vida esquisita. Mas eu ouvi falar bastante de Cristo, principalmente na minha infância. E posteriormente também, quando estava lá no mundo. Aí um belo dia, aquela semente que foi plantada no meu coração, ela germinou. E eu comecei a enxergar o mundo de uma nova maneira. Já não era tão bom aquela vida que eu vivia. Já não me trazia os prazeres que eu achava que eram bons. Esses prazeres sempre traziam suas consequências. Então, aquela semente germinou e ela foi crescendo dentro do meu coração. E aí, eu optei por entregar a minha vida ao comando de Cristo Jesus. E aí é todo um processo, né? Não pense que nós vamos vir para Cristo e já vamos nos tornar aquelas pessoas amáveis, bonzinhas e usadas por Deus, né? É todo um processo. Então, nesse meio do processo aí, você vai dar mancada, você vai tomar decisões erradas, vai falar coisas que de repente não devem. Porém, na medida que você vai chegando mais perto da luz, vai conhecendo esse Senhor Jesus Cristo, a sua vida vai mudando, a sua maneira de enxergar as coisas, a sua maneira de viver, a sua entrega vai ser maior, você vai passar a não dar tanta importância mais para as coisas do mundo, as situações já não vão te afetar mais como afetava antigamente. Então, a sua vida vai sendo transformada. Mas tudo isso é um processo. Não fique brigando com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que ainda não deram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque eles ainda não entenderam. Mas, claro, corre o risco de chegar ao final dos tempos e essa alma se perder. Mas o Senhor vai nos dar estratégias para falar do seu amor, e a nossa vida também, a nossa maneira de viver como exemplo também vai influenciá-los. Bem, queridos? Seguindo aqui. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Que sinais são esses? Vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, tudo isso faz parte do Evangelho, né? Esses sinais seguem aos que creem. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Então ore por aquela pessoa que está enferma. Expulse o demônio daquele outro lá. Faça o que o Senhor colocar diante de você, porque esses sinais seguem aqueles que creem no Senhor Jesus. De fato, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então aqui, Jesus se despede deles, sobe aos céus, é recebido no céu. Uma coisa importante, o Senhor está no céu, mas Ele está intercedendo por você, diante de Deus, Ele está no trono de Deus. Então, querido, você não está sozinho na tua luta, na tua caminhada, você não está abandonado, e até pecado dizer isso, porque tem o Senhor olhando por você, tem Deus que está ali a teu favor, torcendo para que você tome as melhores decisões, mas você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa consultar aquilo que já está escrito, aquilo que Cristo já deixou para nós. E veja, eles foram e pregaram por toda parte, e ali o Evangelho se espalha por Jerusalém, toda a Judéia, e chega aos gregos, aos romanos,
e chegou até nós. É claro que nesse processo aí muita coisa aconteceu, né? Mas o importante é que o Evangelho chegou até você. E o que você vai fazer a respeito disso? Vai viver esse Evangelho plenamente, sem reservas? Ou vai deixar que aquilo que você acha, aquilo que você gosta, aquilo que você entende de vida, de coisa, influencie a sua maneira de servir a Deus? Amado, amada, não dá certo. Ou você segue a Cristo com base naquilo que Ele mesmo já deixou certo, planejado para você, aquilo que Ele fala que dá certo, ou você vai fazer um evangelho seu, vai seguir um evangelho moldado aos teus gostos, moldado à tua vontade, ao teu lazer, à tua maneira, à sua compreensão. Pense nisso. Hoje existem evangelhos para todos os gostos. Pense nisso. Igrejas para tudo que é tipo de pessoas. Pense nisso. Mas veja, eu tenho certeza que se você seguir o Evangelho de Cristo, tal qual ele é, puro, sem segundas intenções, sem argumentos humanos, sem essa filosofia, essa psicologia humana que só faz diluir a palavra de Deus, certamente você terá uma vida plena na presença do Senhor. Agora, enquanto seguimos esse Evangelho do nosso jeito, nós adaptamos o Evangelho à nossa maneira de viver. Queridos, tenho certeza que não vai dar muito certo no final de toda essa história. Por isso, abracemos com alegria o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ciente do seu sofrimento, das suas implicações, se você seguir essa palavra tal qual ela é, também terá algumas implicações. O mundo vai te odiar, porque o mundo odeia as coisas de Deus. E aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Mas vale a pena. Vale a pena ter o assentimento do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, viver a sua vida plena, do que ser amado pelo mundo, do que amar o mundo. O amor ao mundo tem as suas consequências, são muito terríveis. Aquilo que nós pagamos pelos nossos prazeres, as nossas questões, são algo terríveis depois para nós. Pense nisso. Agora, amados, que Deus fale melhor em seu coração, traga essa convicção em crer na palavra do Senhor Jesus Cristo, que traga também esse sentimento de que você é amado de Deus, que você foi escolhido, que você tem algo precioso em suas mãos. Não troque isso por nada. Que Deus fale melhor no teu coração. Bem, queridos, nesse momento nós vamos para a ceia do Senhor. Fique atento e participe da ceia do Senhor. Confesse os seus pecados. Não deixe de tomar a ceia do Senhor. Fale com Deus para que Ele restaure o seu coração. Pegue essa palavra, aplique a sua vida e vamos em frente, porque é isso que o Senhor espera de nós. Deus continue abençoando vocês ricamente. Paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sob a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou vivendo no favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Pegue aí o seu cálice, pegue aí o seu pão. Vamos orar e consagrar esses alimentos na presença do Senhor. Bem? Ore aí você também. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos consagrar a Deus esses elementos na Tua presença. Pai, agora esse pão simboliza, Senhor, o Teu corpo, Pai, que foi moído em nosso favor. E esse cálice, Senhor, este vinho, representa, ó Deus, o Teu sangue que foi derramado por nossos pecados. Pai, obrigado pelo Teu grande sacrifício de dar o Seu Filho amado Jesus Cristo em favor de nós. Nós não merecíamos, Senhor, mas isto prova o quanto o Teu amor é grande por nós. Pai, que nós nunca nos esqueçamos disso, Senhor, em nome de Jesus. Amado, amada, na presença do Senhor, comamos e bebamos o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Aí na tua casa, faça a sua oração de agradecimento ao Senhor por poder fazer parte da sua família. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos, mesmo que remotamente, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, para nos alegrarmos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, ó Deus, pelos Teus feitos, através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Seu sacrifício, Senhor. Muito obrigado. Estamos aqui juntos para nos lembrar desse grande sacrifício. Agora, Senhor, perdoa-nos por muitas vezes, Senhor, nos escudarmos em nossa pequenez, Senhor, para não fazer a Tua obra, nos escudarmos, Senhor, nas nossas falhas e pecados, para legitimarmos, Senhor, uma vida sem obediência a Ti, Pai. Perdoa-nos por isso, Senhor, porque mesmo sendo fraquinho, o Senhor nos chamou, Senhor, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu a Tua palavra, o Senhor nos deu a fé, o Senhor nos deu tudo aquilo que precisamos, todas as ferramentas, para podermos seguir a nossa fé com alegria, Senhor, motivados, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, por não reconhecer as coisas que o Senhor faz por nós e através de nós, Senhor. Pai, abre a mente e o coração dos Teus servos. Mostra a cada um, ó Deus, em nome de Jesus, que nós somos capazes de fazer a Tua obra, que nós somos capazes de suportar toda e qualquer desventura, toda e qualquer tribulação, que nós, Senhor, somos mais que vencedores, que não importa, Senhor, quão terrível seja, Senhor, a situação que nós estivermos passando, o Senhor está ao nosso lado, é o Senhor que nos fortalece, e é o Senhor que nos leva adiante até a vitória. Pai, ajuda-nos a compreender isso. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, agora, que o Teu amor, que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, redentora graça, Senhor, e a consolação e comunhão do Teu Santo Espírito, seja com a Tua amada igreja, hoje e para sempre. Amém. Deus continue abençoando a tua vida, irmão, amado irmão, amada irmã.